Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos. Estou aqui hoje para compartilhar com você a lição 276 do livro Um Curso em Milagres, que traz como tema hoje: o Verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras, declarações. Vou ler um trechinho aqui da mensagem para a gente fazer uma reflexão. Ela diz o seguinte: ao negarmos que fomos criados no seu amor, estamos negando o nosso ser para ficarmos incertos quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai e a que propósito viemos. Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o Verbo na nossa criação para lembrar-nos dele e assim chamar de volta o nosso ser. Chamar de volta o nosso ser. Quando a gente declara que nós somos este Filho de Deus, eu sou este Filho de Deus, eu sou essa essência divina em ação, eu estou aqui experienciando uma experiência nascida de um desejo da existência, ou seja, da própria criação em se experienciar, como essa criação é apenas a consciência e para criar experiências, ele criou todas as formas de existência que você puder imaginar. Então, Deus, a criação, a fonte criadora, eu prefiro chamar de fonte criadora, porque é a fonte de tudo, é de onde tudo nasce, é de onde tudo se inicia para um novo processo de criação. Então, essa fonte criadora, ela se experiencia na forma de planeta, na forma de um ser humano, na forma de uma planta, na forma de uma pedra, na forma de todas as coisas existentes neste universo. Essa fonte criadora está se experienciando. Então, tudo nascido desta fonte é filho desta fonte. Então, quando nós estamos falando do Filho de Deus, não resuma este Filho de Deus ao ser humano apenas. Porque não? O ser humano é a consciência desse Filho de Deus se experienciando como humano. Mas a pedra é a experiência nascida dessa consciência de Deus, da fonte, se experienciando como pedra. Não deixou de ser essa consciência desta fonte. Assim como esse humano, eu, você, também não deixou de ser esta consciência se experienciando neste avatar, nesta forma humana, com esse corpo humano. Aí a gente entra nesse mundo da unicidade. Aí a gente compreende o todos somos um. Não podemos colocar rótulos de separação quando a gente pensa na fonte criadora. Porque quando ela gerou uma experiência, ela não fez distinção entre essa experiência. Quem está colocando essas diferenças somos cada um de nós, de acordo com o nosso nível de evolução da nossa mente humana e de acordo com os paradigmas que nós temos com relação à própria fonte criadora. Então, nessa lição de hoje, ele traz uma reflexão muito profunda com relação à forma que nós estamos manifestando o nosso eu sou em palavras. E aí eu entro numa outra reflexão com relação à nossa crença de merecimento. Nós temos uma crença de não merecimento muito profunda, muito enraizada lá no nosso subconsciente, lá nas profundezas do nosso subconsciente, quando o assunto é dizer que nós somos Deus em ação. Eu gosto muito da Beth Russo, porque ela fala: nós somos deusinhos e deusinhas, porque nós somos Deus aqui se manifestando nessa terra. E ela está super certa, muito certa, porque somos deusinhos e deusinhas realmente no nível de consciência
menos evoluído, não temos o poder, por exemplo, de um anjo, não temos o poder de um querubim, não temos o poder de um arcanjo, que também é filho de Deus, porque é uma expressão do Deus, é uma criação, uma manifestação do Deus fonte criadora, mas nós somos deusinhos, deuses em ação. E nós precisamos quebrar essa crença de não merecimento, e esse não merecimento está muito relacionado à crença do pecado. É pecado você dizer que é Deus, é pecado você dizer que você tem poder, é pecado, porque não, nós somos limitados. Nós estamos limitados em consciência porque a gente não sabe utilizar desta consciência. Se nós soubéssemos, como o Cristo lá falou durante o período que ele fazia milagres de uma forma tão simples, ele disse: olha, o que eu faço, vocês podem fazer isso e muito mais, mas esse muito mais depende do desenvolvimento da nossa consciência e da quebra desses paradigmas de que nós não somos capazes, de que nós não somos merecedores, de que nós temos uma limitação. A nossa limitação, ainda que aqui na condição humana, ela é grande com relação a um anjo, a um outro ser que vive numa outra dimensão, com uma consciência numa outra dimensão, mas ainda assim nós temos poderes suficientes para viver o céu na terra. O céu na terra, ou seja, fazer deste lugar o paraíso, fazer deste lugar o reino de Deus, através da elevação da nossa consciência, através da mudança dos nossos paradigmas. E na minha vida, eu já vou dizer que isso já teve um grande avanço. 5, 6 anos atrás, eu não acreditava que eu era capaz de fazer coisas que hoje eu faço, de vivenciar experiências que hoje eu vivencio. E foi necessário uma mudança de paradigma, essa quebra dessas crenças de que eu não posso, de que eu não sou merecedora, de que isso é pecado e etc. Porque são vários paradigmas relacionados a essas crenças. Foi necessário que eu quebrasse sim, que eu passasse por cima dessas crenças, que eu eliminasse esse paradigma da minha mente para que a evolução na minha vida começasse a acontecer. Eu não imaginava 3 anos atrás sentar na frente de uma câmera e gravar vídeos, porque eu não tinha capacidade para falar. Eu não tinha autoridade na voz da minha palavra, eu não tinha o conhecimento para falar. Era impossível para mim. E hoje eu consigo sentar na frente de uma câmera e falar com propriedade, com segurança, sem medo, porque eu desenvolvi essa confiança de que eu sou, de que eu posso, de que eu tenho essa capacidade e que a sabedoria está dentro de mim e que eu apenas preciso me conectar com essa sabedoria, com esse poder de não ter vergonha de falar em frente a uma câmera, com essa capacidade de falar sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que faz sentido para mim. Eu não tenho todo o conhecimento ainda, mas eu posso buscar muito mais do que eu já tenho. Porque hoje eu acredito que eu sou este Deus em ação. E este Deus em ação, ele é ilimitado na abundância das suas maravilhas, dos seus presentes, infinitas possibilidades, como diz no Axis, infinitas possibilidades. Então eu acredito nisso e eu afirmo, eu manifesto este Deus em mim através das palavras. Então eu sou, para mim, é o verbo de Deus. Eu sou. Deus é tudo. Então aquilo que a gente declara com confiança, com fé, acreditando, se torna real, porque nós somos deuses criando realidades aqui nessa terra, criando experiências, construindo o nosso propósito aqui nessa terra, de expandir a nossa consciência, de se conectar
cada vez mais com esta fonte, com essa luz que está dentro de cada um de nós, apagada em muitos seres, mas continua lá e pode se reacender. Então, olha só como é importante a gente trabalhar os nossos paradigmas, trabalhar as nossas crenças, para a gente compreender, como ele diz aqui, ser uma experiência, uma manifestação dessa fonte. E olha o que a lição ainda traz para a gente aqui, como uma afirmação para a gente memorizar isso daqui, para a gente trabalhar essa informação no nível do nosso subconsciente. Como uma reprogramação mental, claro. Quanto mais você repete, quanto mais você acredita repetindo, colocando essa informação para dentro, fica muito mais fácil você registrar essa informação num nível mais profundo da sua mente. Ela diz: Pai, o teu verbo é meu e é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos que são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. Então, olha só a nossa prática de hoje. Praticar este eu sou, praticar essa afirmação dessa manifestação que está em cada um de nós. Então, eu te convido a fazer essa reflexão, a ver o quanto você tem essa confiança de que você é o próprio Deus, né, em verbo, em palavras, manifestado aqui nessa existência, aqui nesse planeta, aqui nessa terceira dimensão, de uma forma temporária, de uma forma com as suas limitações, mas ainda assim poderoso. E este poder, nós, com as nossas ações, com a nossa confiança, nós podemos desenvolver. Então, qual é o limite de um ser humano? Cientificamente, não se descobriu ainda. Por isso que existe tantos estudos e tantos bilhões que os governos investem em estudos da mente humana, porque eles ainda não sabem o poder da mente humana, que a mente humana pode desenvolver, mas eles sabem que é um poder muito grande, senão eles não investiriam em tantos estudos, em tantas agências secretas que estudam a mente, especialistas sendo muito bem pago para estudar e monitorar a mente humana, porque eles sabem que o segredo de tudo, o segredo da criação, o segredo de todo desenvolvimento está na mente. E essa mente vem da onde? Essa mente vem da consciência, da fonte criadora. E eles sabem que só existe a consciência. O mundo é mental, o universo é mental, você é mental. Fica com essa reflexão e eu te espero amanhã. Um grande beijo.